Vamos lá então, Lucas capítulo 4, versículo 14, hoje com o tema a escolha. O texto diz: então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter ouvido sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão a Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Olhe para mim e escute. Esta última palavra, ela é muito triste. A leitura eu encerro ela dizendo que Jesus se retirou. Preste atenção nisso. Olha o cuidado, o amor de Jesus para com a sua cidade, Nazaré. Praticamente depois de ser tentado por Satanás 40 dias, 40 noites, e depois de ter realmente 40 dias, um momento onde ele realmente tem um relacionamento muito próximo com o Espírito Santo a respeito da sua missão, e sofrendo toda a perseguição, toda a tentação nos 40 dias e 40 noites no deserto. A primeira coisa que Jesus faz, ele vai para Nazaré. E a gente aprende alguns pontos importantes. Primeiro, o texto diz que ele foi à sinagoga como de costume. Significa o quê? Que Jesus tinha um compromisso com a sua igreja local. Ele era extremamente comprometido com a igreja. Por isso o texto diz que ele foi à sinagoga como de costume. Então você vai notar que sempre quando Jesus ia a determinado lugar, ele ia à igreja. Praticamente ele estava comprometido com a sua igreja local. Por isso, quando ele chega em Nazaré, a primeira preocupação de Jesus é ir à sua igreja. É muito importante nós entendermos isso. Como é importante nós termos um compromisso com a congregação, com a igreja, porque é um momento único, é um momento oportuno em que nós estamos juntos orando uns pelos outros, é a oportunidade de nos relacionarmos uns com os outros e assim por diante.
Então Jesus, na verdade, ele se preocupou em fazer parte de uma congregação. Mas vamos aprender uma outra coisa. Você vai notar que quando ele entra ali, e o ministro, o pastor naquele dia, passa a ele o rolo do profeta Isaías, um texto escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus, ou seja, o livro do profeta Isaías. E Jesus abre exatamente em relação à sua missão. Por que ele se despiu de sua glória sendo Deus, se tornou homem e veio ao mundo. Então Jesus, de cara, logo no princípio, ele se revela para a sua congregação, para a sua igreja em Nazaré e para a cidade de Nazaré. Você vai notar que durante a trajetória de Jesus, raramente ele se revela. Nós encontramos lá na frente que ele se revela à mulher samaritana. Mas lá em Nazaré, na sua igreja, na sua congregação, Jesus se preocupou em se revelar. Quem ele era, qual era a sua missão. Antes disso, somente João falou a respeito dele, quando Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista, e quando ele vai se aproximando, João Batista tem a revelação e ele declara dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora o próprio Jesus se revela à sua igreja e à sua cidade. O amor dele, ele queria mudar a história da sua congregação, ele queria mudar a história dos habitantes de Nazaré. Ele conhecia todos, sabia quais eram os problemas, quantos estavam enfrentando situações difíceis, doentes, enfermos, oprimidos, angustiados, perdidos, sem saber o que fazer, cegos espiritualmente. Então por isso Jesus se preocupa em primeiro lugar em se revelar a Nazaré e a sua congregação. E a primeira coisa que ele diz é: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Em outras palavras, estava dizendo: olha, eu estou aqui para cumprir um propósito, uma missão. E ele começa a revelar qual é a missão dele. E essa missão, é lógico, não era apenas para aquela congregação local em Nazaré, ou apenas para a cidade de Nazaré. Na verdade, a missão é para toda a humanidade, para todos aqueles que derem ouvido à sua voz, acreditarem ou tomarem posse verdadeiramente da mensagem da cruz. E ele começa a enumerar o que ele verdadeiramente iria fazer. E a primeira coisa que ele declara é: eu fui ungido, eu fui enviado para trazer boas novas, boas notícias aos pobres. Quando se fala de pobres, logo de cara a pessoa imagina, já pensa logo na área financeira. E não era isso que Jesus estava falando. Na verdade, ele estava dizendo: eu estou aqui para trazer boas novas àqueles que estão pobres espiritualmente, estão perdidos espiritualmente. Para você ter uma noção, afinal já havia 400 anos que não havia profeta, não havia profecia. Então espiritualmente toda a nação estava realmente, a sua cidade, a congregação, todos estavam pobres espiritualmente. O texto diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu uma luz. Na verdade, estava falando de Jesus, que estava pronto e disposto a trazer a todos eles boas novas que iriam mudar a história e a vida daquela congregação. Boas novas que iriam mudar a história e a vida dos habitantes de Nazaré. Boas novas que iriam mudar a história de todo homem que parar para ouvir a voz do Senhor e tomar posse da sua palavra. Então ele está dizendo: olha, eu estou aqui para trazer a vocês boas notícias,
porque as notícias que eles recebiam no dia a dia não mudava nada a história deles. Estar numa congregação não mudava nada a história deles. A tradição religiosa, o espírito de religiosidade, a cegueira espiritual tomava posse da vida deles. Então eles entravam na congregação e saíam do mesmo jeito. Ao mesmo tempo, eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa. A mudança na vida de alguém depende exatamente como essa pessoa recebe a palavra, toma posse da palavra, como ela entra na congregação, como ela entra na igreja, e como ela recebe, até que ponto ela está pronto para receber as boas novas, o evangelho, que vai mudar a sua vida, não apenas por um momento, por um dia, por uma semana, mas para toda a eternidade. Por isso o culto ele é pessoal, o receber a palavra depende de cada pessoa. E você pode notar que muitas vezes acontece na congregação, que o culto para um é bom, para outro não é. Mas o culto é o mesmo, o Deus é o mesmo, a presença é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo. Por que para um o culto é bom e para outro o culto não é? Porque é algo pessoal, o culto é algo pessoal. Quando a pessoa vem pronta para receber, pronta para tomar posse, tudo na sua vida vai ser diferente. Agora, quando a pessoa entra armada, com a mente fechada, e não veio para cultuar, ou veio apenas para cumprir um compromisso religioso, nada muda na vida dessa pessoa. Ontem mesmo, por exemplo, eu fui almoçar com um empresário e algumas pessoas faziam parte, colaboradores, pessoas estavam ali no almoço, e eu fui trazer uma palavra. Depois eu sentei com algumas pessoas que são da igreja, e eu estava ouvindo o testemunho deles, cada um contando a sua história, como aconteceu. Nós vimos aí a importância das células, pessoas foram mudadas por causa da célula, pessoa que abriu a porta da sua casa para funcionar uma célula, mas não participava da célula, ficava no quarto, porque não gostava não gostava de crente, de igreja. E o tempo foi passando, e essa pessoa foi ouvindo a palavra, a sua história foi mudada. E tantos outros exemplos que Deus, a casa de paz, estava ouvindo os testemunhos da casa de paz. Deus foi mudando a história das pessoas. E aí eu quero que você entenda, olha, tudo depende da forma em que você recebe verdadeiramente a palavra. Naturalmente, quando alguém toma posse da palavra, a história da vida dessa pessoa vai mudando diariamente, constantemente. Por isso Jesus, olha, eu estou aqui, eu conheço vocês, eu sei o que está acontecendo dentro da congregação, na vida de vocês em Nazaré, em todo Israel. Então eu estou aqui para trazer boas novas, para trazer uma palavra que vai trazer a riqueza espiritual, a glória de Deus, o mover de Deus, a vida e a história de vocês será mudada. Segunda coisa que Jesus diz a respeito de sua missão, ele diz assim, olha, ele me enviou para curar os quebrantados de coração. O que Jesus estava dizendo? Para que alguém alcance uma cura, ele precisa ter um coração quebrantado, um coração sensível, um coração que crê, um coração que depende, um coração que se rende 100% a Deus. Não existe cura, e Jesus sabia como está acontecendo hoje. Muita gente está precisando de cura. Muitas vezes a cura é emocional, muitas vezes é na área da saúde, muitas vezes a cura é na área financeira, as finanças estão doentes, muitas vezes é na área sentimental, muitas vezes é na família. Será, muita gente precisa de algum tipo de cura. E naqueles dias Jesus conhecia aqueles que estavam na congregação, e conhecia quem habitava em Nazaré, e conhecia a cidade como um todo. Ele disse, olha, eu estou aqui para curar os quebrantados de coração. Quem realmente crê
que eu posso mudar a sua vida, a sua história. Quem toma posse das boas novas, recebe as boas novas, toma posse no seu coração. Então essa pessoa está com o coração quebrantado, e ao estar com o coração quebrantado, ela alcançará para si a cura que precisa, a cura que necessita. Por exemplo, eu não sei qual é a cura que você precisa hoje, se é emocional, se é na área sentimental, se é na área financeira, se é na família, se é no teu corpo. Mas Ele está aqui hoje, eu tenho certeza disso. Aquele que tem o poder para curar está aqui nessa noite. Eu creio que Ele deseja confirmar isso na tua vida. Ele está dizendo: olha, tudo que você precisa é ter um coração quebrantado. Se você tiver um coração quebrantado, então naturalmente a cura vai acontecer, porque eu vim para curar os quebrantados de coração. Vamos mais ainda, a terceira coisa, e ele diz assim: olha, eu vim trazer, pregar liberdade aos cativos. Sabe, nós estamos vivendo dias nada fáceis. Nos dias de Jesus, além de eles estarem debaixo do domínio do Império Romano, eles estavam debaixo do domínio do Império das Trevas, debaixo do domínio da religiosidade, ou da tradição religiosa, do espírito de religiosidade que escravizava e faziam as pessoas cativas, de tal forma que eles precisavam de liberdade. Ele disse: eu vim libertar os cativos. Se naqueles dias eram difíceis, imagina hoje, porque o cativeiro hoje, ele é principalmente mental, é na mente, e o cativeiro começa muito cedo, e muitas vezes as famílias não notam. O cativeiro começa muito cedo. Eu prefiro enfrentar uma pessoa, na verdade, desculpe, deixa eu mudar a expressão, olhar para uma pessoa que está possessa por um espírito imundo, e olhar para ela e dizer: espírito imundo, sai dessa pessoa, demônio, sai dessa pessoa. Ela pode estar quebrando, pode estar fazendo um monte de coisas, rolando no chão, fazendo um escândalo. É muito mais fácil chegar e dizer assim: demônio, sei lá, você cita o nome, e hoje a coisa é tão terrível que às vezes nem o nome do demônio você pode citar, porque senão você pode ser processado. Aí você fala: oi, pombagira, sai em nome de Jesus. Zé Pilintra, sai em nome de Jesus. E você vai mandando embora. E o demônio obedece, tem que sair. E a pessoa instantaneamente fica liberta. Aquele espírito imundo vai embora. Agora, o problema, gente, a Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos, porque o aprisionamento mental, o cativeiro mental é muito pior, e ele começa muito cedo. Quando uma mãe pega uma criancinha que ainda está sentado na cadeirinha, para dar papinha para ela, e logo de cara põe o celular na frente da criança para dar alimento para a criança. Só Deus sabe qual é a mensagem que essa criança, que um adulto não consegue receber do seu subconsciente, mas a criança recebe uma mensagem subliminar, que vai escravizando a mente dessa criança, e o tempo vai passando. Aí de repente os pais começam a brigar com os filhos, porque ele quer almoçar com o celular na mão. Mas foi uma cultura, uma semente plantada, e para mudar isso é muito difícil. Você já parou para pensar isso? O que vai acontecendo com uma geração que está cativa?
crianças que estão sofrendo de ansiedade, crianças que estão sofrendo de depressão. Você já parou para pensar? E uma geração que cada vez mais cativa nos nossos dias atuais, aprisionadas, e só muita oração, muita palavra, muito tempo investido para mudar esse quadro. A pior prisão é a prisão do entendimento, é a prisão da mente, é uma guerra constante. Aí tem que orar mesmo, tem que jejuar, e tem que investir tempo com paciência, falando, trazendo coisas boas. E não apenas uma criança, os adultos, que na verdade o seu cérebro não está preparado para tanta coisa, tanta informação, e você vai passando o dedo e vai passando o dedo no teu celular, vai pegando informações, e as pessoas estão sofrendo de ansiedade por causa disso. Jesus disse: eu vim para libertar os cativos. O cativeiro mental é o pior cativeiro. Por isso é uma guerra constante. Por isso nós temos lutado para que haja uma mudança de cultura, principalmente na oração. Quanto tempo nós investimos na oração? Quanto tempo nós investimos na leitura da Bíblia? Por isso o apóstolo Paulo disse: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, é isso que deve ocupar a tua mente. Porque praticamente Jesus está dizendo: olha, eu vim libertar os cativos, aqueles que estão aprisionados. Mas a quarta coisa que ele faz, ele diz assim: eu vim libertar os oprimidos. Jesus sabia da pressão que eles sofriam ali em Nazaré. Jesus sabia da pressão que nós enfrentamos hoje. As pressões das lutas da vida, das lutas diárias, são tão grandes que o alvo de Satanás é que haja uma pressão tão grande que se torne uma depressão. A pressão vem para se tornar uma depressão, e a pessoa fica oprimida. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem Jesus na sua vida, como que ela faz com a pressão que sofre. Muitas vezes a pressão é na área financeira, muitas vezes é na área da saúde, muitas vezes é no relacionamento familiar, ou na área sentimental, emocional, e a pressão vem. Olha, imagina uma pessoa que não tem Jesus, ela não tem saída. A saída dela é as drogas, a saída dela é o álcool, a saída dela é a nicotina, a saída dela, quem sabe, é o suicídio ou qualquer outra coisa, por causa da pressão que gera a opressão. E Jesus disse: eu vim para libertar os oprimidos. Ele está dizendo: olha, você pode até enfrentar pressões na tua vida, mas eu estou contigo todos os dias da tua vida. Você pode até enfrentar pressões na tua vida, mas a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode até sofrer pressões na tua vida, mas Deus diz: eu te pego pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. É diferente. E Jesus diz: olha, você vai enfrentar pressões nessa vida, mas eu estou contigo, e a minha paz eu te dou, e não a dou como o mundo a dá. As pressões vêm, mas está conosco aquele que é maior que qualquer pressão, e que diz para você: eu estou contigo, e você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Ele disse: eu vim para libertar os oprimidos. Eu vim também
para restaurar a vista aos cegos. Ele não está falando só de cegueira física, ele está falando de cegueira em todas as áreas. Cegueira na vida familiar, a pessoa está meio perdida, sem saber o que fazer na família. Cegueira na vida espiritual, está totalmente cego pela religiosidade, pela tradição religiosa, e acha que a solução para a vida de uma pessoa é religião, e a religião não é. A solução para a vida de uma pessoa tem nome, e o nome é Jesus Cristo. É Jesus que pode mudar a vida e a história das pessoas. Cegueira para a vida financeira. Deus está me incomodando esse ano para trabalhar muito na vida de vocês e durante o projeto de vida sobre a área financeira, porque tem muita gente que está cego financeiramente, lhe falta visão, lhe falta capacidade administrativa, porque o que faz a diferença na nossa vida é ter uma visão e uma capacidade de administrar a visão, uma capacidade de administrar as nossas rendas, de tal forma que tem que sobrar todo mês. Meu irmão, você não pode estar no vermelho, tem que sobrar todo mês. Essa capacidade administrativa vai fazer a diferença na tua vida, e é bíblico. O próprio Jesus disse que quem tem lhe será dado muito mais, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha, ele diz: eu vim para restaurar a visão. Ele quer que todos nós tenhamos a nossa visão restaurada em todas as áreas, na vida espiritual, emocional, familiar, na vida financeira, e que a gente enxergue não conforme as circunstâncias, não conforme as adversidades, as lutas, ou o momento que nós estamos vivendo, que a gente possa enxergar como Deus enxerga. Por exemplo, Gideão se viu como um fracassado, um derrotado, um menor, um complexo terrível de inferioridade. Essa é a visão que ele tinha de si mesmo. Mas Deus chega para ele e diz: você é varão valoroso. Deus diz: eu tenho uma visão diferente a teu respeito. Deus olha para um Jeremias e diz: olha, eu tenho uma visão a teu respeito. Você vai ser aquele que vai levar a mensagem a reis. Eu quero que você entenda, chegou a hora de nós termos uma visão restaurada, entendermos que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos o direito, levanta a tua mão e diga: toda sorte de bênçãos espirituais. Então aplauda Ele bem forte, de toda a tua vida. E por último, ele diz assim: e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele estava dizendo assim: olha, chegou a hora, eu estou aqui para dizer para vocês, que a hora de vocês tomarem uma decisão, e ter Deus como Senhor da vida de vocês é agora. Vocês não terão outro momento, o único momento que vocês têm é agora. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa quer o Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que resolve problema, o Jesus que prospera, o Jesus que realmente traz paz. Mas ele quer o Jesus para ser servo dele. Na hora que precisar de alguma coisa: Jesus, me serve. Precisa de outra coisa: Jesus, me serve. Jesus, me serve. Eu tenho uma notícia para você. Quando ele veio aqui, quando ele se manifestou nesse mundo, ele veio para servir. Mas eu tenho uma notícia para você também: ele não é mais o teu servo, ele agora é o Senhor da tua vida. Quem está me entendendo? Ele não é mais o teu servo, ele é o Senhor. Como servo, ele já cumpriu o seu papel. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir. E para servir, ele já cumpriu o seu papel. Então você quer a tua história mudada para toda a eternidade? Você não pode querer Jesus como servo. Você precisa ter Jesus como Senhor. E ele disse: olha, esta é a hora, este é o momento. Nenhum de nós sabemos se teremos um outro momento para dizer: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Quando Ele se torna Senhor da minha vida? Quando Ele se torna Senhor da tua vida? Quando você reconhece que precisa de perdão de pecados. Quando você reconhece que precisa levar a velha natureza à cruz de Cristo. Quando você reconhece que precisa sepultar essa velha natureza nas águas do batismo, de tal forma que você morre para o mundo e nasce para Deus. E quando você levanta das águas do batismo, você recebe uma certidão de nascimento com um novo nome. Agora você é filho de Deus. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se tornou novo. Você agora não manda mais em você. Você agora é filho de Deus e Ele é o Senhor da tua vida. Eu tenho uma boa notícia para você: os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Olha que lindo: para vos dar o fim que desejais. Ele fará na tua vida mais do que você pediu, mais do que você pensou, mais do que você sonhou. Você vai fazer o teu projeto e vai melhorar muitas vezes mais esse projeto. Então se renda a Ele como o Senhor da sua vida. Aí Jesus termina isso, termina de ministrar, fecha o livro e olha o que Jesus disse: hoje se cumpriu essa palavra em vossos ouvidos. A expressão foi bem clara: hoje se cumpriu essa palavra em vossos ouvidos. Agora a pergunta é: se cumpriu no vosso coração? Eles ficaram até maravilhados, mas a palavra chegou apenas no ouvido, não chegou no coração. E eles começaram a olhar, até maravilhados com a ministração de Jesus, uma atmosfera fantástica. Enquanto Jesus ministrava numa atmosfera de glória, o diabo começou a trabalhar na vida deles. E eles começaram a dizer: peraí, isso aí não é Jesus, o carpinteiro, filho de José e Maria? E de uma forma meio crítica: será que ele vai fazer os mesmos milagres que nós ouvimos que ele fez em Cafarnaum? O diabo trabalhou. Gente, é Jesus pregando, uma atmosfera da presença forte de Jesus, da glória de Deus. E as pessoas deram uma chance para o diabo trabalhar na mente delas. Aí Jesus, conhecendo o coração deles e os comentários, Jesus olha para eles e diz assim: olha, há um provérbio que diz: médico, sara-te a ti mesmo, e que o profeta não tem honra senão na sua própria pátria. Mas eu quero, aí Jesus agora muda a mensagem, uma mensagem de amor para uma mensagem de confronto. E Jesus diz para ele assim: olha, muitas viúvas haviam no tempo de Elias, quando não houve chuva durante 3 anos e meio. Deus não enviou o profeta Elias para nenhuma dessas viúvas em Israel. Deus envia o profeta Elias para uma viúva de Serepta. Por quê? Porque é simples, porque em Israel não havia nenhuma viúva com o coração quebrantado para receber a palavra, para obedecer a palavra. Então Deus envia o profeta Elias para um outro lugar, para uma mulher que nem israelita era. Vamos mais ainda, ele continua dizendo: nos dias do profeta Eliseu. Quantos leprosos haviam nos dias do profeta Eliseu? Deus não enviou o profeta Eliseu para curar nenhum leproso em Israel, mas Deus cura o general Naamã.
Porque o general, um herói de guerra, se humilha, recebe a palavra e mergulha no Jordão. Mas será que em Israel havia alguém pronto para receber a palavra, pronto para acreditar no Deus que limpa os leprosos? A palavra não pode alcançar apenas os nossos ouvidos, tem que alcançar o nosso coração, tem que penetrar o nosso coração, tem que se tornar uma palavra viva em nossa existência. Ouça bem, quando eles ouviram isso, o que eles fizeram? Eles se revoltaram, pegaram Jesus e o levaram ao monte do precipício. Foram lá, nós já tivemos em uma das viagens a Israel, nós fomos a Nazaré, ao monte do precipício, e eles agora tentavam matar a Jesus, jogá-lo abaixo. Eles fizeram uma escolha errada. Em vez de ouvir tudo que Jesus tinha dito para eles, iria mudar a história daquela congregação, iria mudar a história daquela cidade, iria mudar a história das famílias, mas eles fizeram a escolha errada, não receberam a palavra de Jesus, não tomaram posse do propósito de Jesus, não tomaram posse do desejo do coração de Jesus, que era mudar a história deles. E a escolha deles era rejeitar a Jesus e matá-lo. Diz o texto que quando eles fizeram isso e levaram diante do precipício para jogar Jesus embaixo, Jesus saiu do meio deles e foi embora. Fica de pé, por favor. Olha só, e Jesus foi embora. Diz a palavra que Jesus se retirou. E eu tive uma curiosidade. Eu comecei a pesquisar. Jesus voltou mais alguma vez a Nazaré? Jesus voltou a Nazaré? Jesus pelo menos passou por Nazaré depois disso? E sabe o que eu descobri? Que Jesus nunca mais voltou a Nazaré. Nem passou por Nazaré. Se você pesquisar e achar, pode trazer para mim. Mas eu procurei e não achei Jesus depois desse episódio passando por Nazaré ou entrando em Nazaré. Diz o texto que ele se retirou porque o momento era aquele, a hora era aquela. E infelizmente eles fizeram uma escolha errada. Eles fizeram a escolha errada. Que todos nós possamos fazer a escolha certa, para que Jesus permaneça na nossa vida, e que jamais a gente saia de debaixo da mão potente de Deus. Tudo poderia ser diferente em Nazaré. Então feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, e de uma forma especial pedimos a Ti, manifesta o Teu poder, fala a cada coração, de uma forma especial e de uma forma poderosa, que a gente possa fazer sempre a escolha certa, e ter Jesus na nossa vida, como o Senhor da nossa vida, que possamos estar na congregação, habitar na Tua casa, e viver o Teu propósito dia após dia, em nome de Jesus. Abra o teu